discussão, e uma das coisas que eu vou postar lá para vocês agora começou a gravar. Uma das coisas que eu vou postar lá para vocês agora é o trabalho final, tá? E aí vocês podiam se dividir, eu vou colocar lá direitinho, mas eu não quero causar problema para ninguém, assim. Vai ser um trabalho difícil de fazer sozinho, porque, na verdade, é uma revisão das leis complementares daqui de Ouro Preto. O que tem, de quando que é, e fazer uma análisezinha rápida, assim, de cada uma, né? Do plano diretor, da lei de uso e ocupação do solo, se tem código de obras, como é que está a lei do perímetro urbano e tal. Então, o que vocês decidirem fazer, eu não quero grupo muito grande, não, tá? Eu sugiro 3, 4 pessoas no máximo aí, para vocês conseguirem dividir tarefas, porque são, né, devem ser, com certeza, eu não sei do Código de Obras, não cheguei a procurar, mas tem uma lei de parcelamento e uso-ocupação, tem um plano diretor, tem um zoneamento da cidade, então, assim, né, uma pessoa, 2 pessoas vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer. Mas não seria bom um grupo muito grande, não, porque aí vocês mesmos perdem a mão, né? Tem sempre alguém que acaba, né, tá mais atarefado com outra coisa. Abrir a câmera aqui também. E aí, de repente, né, não consegue fazer as coisas do jeito como os outros membros do grupo estavam querendo que fizesse. Então, para evitar essa confusão, eu sugiro um número de no máximo 4 aí, e vocês se articularem entre vocês, mas vai ser basicamente isso. Eu vou colocar isso no papel, vou postar lá direitinho, e esse é o trabalho, né? As aulas já estão postadas, tá? Sobre ordenamento territorial, sobre plano diretor, estatuto da cidade, já está lá para vocês assistirem. A gente pode avançar nessa discussão, se for o caso aqui, porque a gente só tem 3 perguntas lá que a gente discutiria aqui, né? E uma do Nicolas, ela é bem geral, assim, né? A esfera federal poderia ajudar os municípios, por exemplo, e tudo e tal. Dá uma resposta boa, mas, né, é um troço um pouco mais difuso, né? E a Patrícia postou uma pergunta muito interessante, inclusive, e a Júlia também. A pergunta da Júlia é importantíssima. A resposta vai contar muito para vocês, né? Principalmente vocês estão fazendo a disciplina de geoprocessamento. Então, de qualquer maneira, né, o que acontece? Até onde que a gente chegou? Na verdade, eu abri o fórum aqui dessa discussão e acabei não vendo aqui perguntas sobre áreas de preservação permanente. Tá, o outro fórum aqui. Então tá, ok. Bom, o que vai acontecer? Vamos responder essas perguntas mais genéricas e aí a gente entra no campo mais específico, né, de área de preservação permanente, tá? Vamos lá. A pergunta do Nicolas, né? Eu vou começar por ela. O que o governo federal pode ajudar? O governo federal pode ajudar instrumentalizando os municípios e abrindo, por exemplo, linhas de crédito, e a tomada de consciência também da importância, né, dessa questão ambiental. E aí eu não estou falando de fazer propaganda ambiental ou isso ou aquilo, consciência ambiental no sentido de que informações de base, né, e isso vai linkar com a pergunta da Júlia, né, elas são as informações que o município ainda não percebeu que ele precisa, tá? Então, o município tem muito pouca informação em bases muito pouco digitalizadas. Veja o caso de Ouro Preto, por exemplo, né, se o Gilberto fizesse parte dessa aula aí, acho que ele já fez essa disciplina aí, mas ele trabalha na prefeitura de Ouro Preto, né? Então, ele podia corroborar aí o quanto que é incipiente essa base de dados de Ouro Preto. A pergunta que a gente, né, que já tem um caminho um pouco mais rodado aí, uma quilometragem um pouco maior, principalmente em pequenas e médias cidades, né, como eu já falei, é o meu objetivo, e em áreas muito pobres de Minas Gerais. Eu sempre trabalhei no Vale do Jequitinhonha, do Mucuri, do Rio Doce. Esse foi sempre o meu foco de trabalho, apesar de ter feito alguns trabalhos em Uberlândia, alguns trabalhos em Leopoldina e outras áreas também. Mas o que a gente vê é isso, uma incipiência muito grande, aquela história, né? O leigo sempre vê as coisas acontecendo, ou no seu próprio município, ou em notícias da televisão, ou nisso, daquilo, fica se perguntando, gente, mas como é que pode uma coisa dessa e tal? E a gente que trabalha mais especificamente, mais a miúde, dentro dessas coisas, vendo o problema, às vezes de dentro, né, da própria prefeitura,
a gente sabe por quê. Eu fico, né, uma das coisas que mais me consterna enquanto profissional do urbanismo é ver o quanto que o processo de decisão dos municípios é baseado em quase nada. É uma decisão absolutamente política, tá? Sem nenhum cunho. Eu não vou nem. Essa palavra, inclusive, agora já conseguiram deturpar ela, já conseguiram transformar ela numa coisa que ninguém sabe nem mais o que é, né? Base científica, isso, que aquilo, virou uma confusão, parece que propositalmente. Não vou nem tocar nisso, porque, né, esse nome nem entraria no caso, mas é um mínimo de informação que você tenha, fidedigna, real, para que você possa sustentar, né, a sua decisão, ou você possa justificar determinadas decisões que você toma. Quando você está lá dentro do município, é que você não faz a menor ideia, quer dizer, a gente sabe o que é, né? Uma decisão absolutamente política, não tem nada a ver com o que realmente o meio ambiente está sofrendo, o que realmente o meio ambiente precisa, né? Geralmente a prefeitura não tem nem ideia do que está acontecendo especificamente, às vezes ela está gastando energia e dinheiro para resolver o problema da pior maneira possível, porque politicamente parece correto, inclusive, vira aquela bagunça. Então, a minha esperança, inclusive, né, e o fato de existir, por exemplo, o curso hoje de graduação de engenharia urbana, aponta nesse caminho. Em algum momento, o município vai ter que tomar consciência, né, digamos assim, e isso eu acho que o governo federal pode ajudar muito. E o governo federal, eu acho que já dá uma ajuda boa, já tem algum tempo que está ajudando nesse sentido, pode parecer que não, mas está. Quando ele simplesmente diz não ao município, que aparece lá de latinha na mão, batendo na porta dele. Olha, pelo amor de Deus, olha aqui a situação da gente, eu já falei isso em outras aulas, em outras ocasiões. O que acontece? Se você não tem projeto, não adianta ir bater latinha lá dentro do ministério. Não adianta. É simples assim. Então fica complicado. E aí, para você ter projeto, você precisa de informações primárias. Então, eu já estou respondendo um pouco a pergunta do Nicolas e um pouco a pergunta da Júlia. Tá? Qual que é o ambiente? A última aula que vocês vão assistir dessa disciplina vai ser o coroamento disso tudo. Onde é que qual que é o ponto de união dessas coisas todas? Onde eu entro com minha informação geológica, que é lá da base do meio físico. Eu já mostrei isso aqui para vocês, né? É um gráfico que fez parte da minha tese de doutorado, e eu advogo isso para gestão e planejamento de cidades médias, pequenas médias, para qualquer cidade, né, óbvio. As cidades maiores, né, já tem um arcabouço mais parrudo, né, digamos assim, mais musculoso para lidar com essas questões. E aí o que se previa desde a década de 80 e 90 para cidades médias, obviamente, aconteceu. Tá? Não se previa isso, ninguém tirou isso do sovaco. Sabia-se disso. Olha, o que vai acontecer? A cidade média vai começar a aparecer como uma boa opção, na medida que, principalmente, o terceiro setor começa a se desenvolver mais. Então, quando o Brasil consolidou a sua transição demográfica a partir da década de 80, o que se esperava era que houvesse um retorno, e efetivamente aconteceu. Tá? O próprio Milton Santos, né, já tem um livro dele sobre a urbanização brasileira, a boa parte do livro dele fica chamando atenção para isso. Olha, prestem atenção, vocês estão com todas as suas armas voltadas para a metrópole, para cidades grandes. Não façam só isso. Ok, podem fazer, mas é preciso lembrar principalmente das cidades médias, porque já estava ocorrendo naquela época, né, ele já chamava atenção para alguns gráficos, outros geógrafos já estavam apontando para isso, mas é aquela coisa da moda, de que todo mundo fala e tudo e tal. Nem o Milton Santos falando, né? E também no final da vida dele, ele já estava sendo disputado dentro da própria USP e tudo, tá? Porque ele começou a acordar, né? Começou a escrever sobre tempo, sobre tecnologia, sobre velocidade das coisas, e uma das coisas que ele falava era isso: olha, vocês perderam o tempo da coisa. O pessoal que está fazendo a geografia quantitativa está apresentando dados, gráficos, um monte de coisa, tem um monte de movimento, não só de demografia, mas de ocupação territorial, espacial, diferente de tudo que vocês estão fazendo aí e tal. Vai começar a aparecer problema metropolitano. Professor Oswaldo Bueno Amorim Filho, né, do tratamento da informação espacial da PUC, que é a sumidade em cidades médias do Brasil.
Um dos critérios para poder classificar cidades médias é exatamente isso, não é só o limiar demográfico, quantos habitantes ela tem. Uma das características para você dizer que uma cidade virou média, uma das coisas que ele aponta é isso, o aparecimento de problemas que antes eram só das metrópoles e que, de repente, começa a aparecer fartamente na cidade média. Tá? Desemprego, falta de infraestrutura, de todo tipo, e por aí vai. Então, para você conseguir dinheiro, tem. Se vocês forem olhar a quantidade em centenas de bilhões, na categoria de centena de bilhão de reais, que todo ano o orçamento, né, do Tesouro Federal põe à disposição dos 5.700 municípios brasileiros. E a quantidade desse dinheiro que retorna para o Tesouro Nacional, por falta de uso, é inacreditável. Tá? Então, a gente passou, um dos erros que a gente cometeu nesses últimos 40 anos é acreditar que tudo se resolveria dentro da esfera política. A esfera política é importante? É óbvio que é importante, ninguém está dizendo que não é importante. Mas se você não tiver o básico, não só você não vai conseguir resolver o problema, quando você ainda vai piorar o problema. Foi o caso que aconteceu nesses últimos 40 anos. O município ficou desaparelhado, isso aconteceu, isso foi, sem sombra de dúvida, talvez a maior falta do governo, né, no período militar, né, de 64 e 85. Isso foi programado, né? Vamos desaparelhar o Estado e o município, porque não precisa de um governo forte e tudo e tal. E aí, depois, os governos da dita era democrática, né, a partir de 85, é óbvio que achou graça naquilo, né? Uai, que bacana, que ótimo. Todos os impostos vêm para a esfera federal e cascateiam até chegar no município. Que bom, dá para fazer um monte de coisa, tudo errado, mas que legal, que ótimo. Além de tudo, a gente mantém o poder concentrado. Então, cada vez mais o governo foi chegando, né, para, digamos assim, né, dando uma guinada à esquerda, e, curiosamente, isso nunca foi desmontado, muito pelo contrário, isso só se agudizou. Então, agora, no final da década de 90, e aí nesse ponto eu vou responder a uma das perguntas da Patrícia, que é o seguinte, como é que eu resolvo esse problema agora? Resultado, o governo federal arrecada quase tudo, o que chega para os municípios é FPM, no meio do caminho há um processo de corrupção institucionalizado já, de 30 anos para cá, pelo menos, tá? Então, assim, fica de cada vez mais difícil desmontar isso aí. E alguém podia imaginar assim, nossa, foi uma notícia tão boa e uma coisa tão legal ter criado o Ministério da Cidade. Secretaria de Assuntos Urbanos, pré-Ministério da Cidade, tinha muito mais poder e fez muito mais. O Estatuto da Cidade está aí. A Lei 9785 foi toda discutida durante a década de 90, que não foi implementada. O Estatuto da Cidade foi implementado, mas a 9785 não. Ficou pelo meio do caminho, perambulando. Ela tinha que ser implementada para rever a 9766/79. Todas as outras iam ser revistas, todos os decretos, ia tudo ser, né, jogado fora. E a 9785 era uma nova lei, razoavelmente moderna, preparada para conversar com o Estatuto da Cidade, e ela ia substituir todas as outras, principalmente a 6766, que é de 1979 e está vigente até hoje. Então, o que aconteceu? Se criou o Ministério das Cidades, só serviu para fazer aquilo que politicamente parecia correto, perdeu poder, tá? Desbaratou essa coisa toda, não foi para frente. Depois do Estatuto da Cidade, muito pouca coisa foi promulgada em termos urbanos. A lei de condomínio já vinha sido discutida há muito tempo, e que foi promulgada também. Então, assim, não é porque você tem um ministério, a princípio poderia parecer, tá? Então, eu tenho agora um Ministério da Cidade. Olha que legal e olha que bacana. Muito pouca coisa avançou, por incrível que pareça. Exatamente por causa, né, dessa questão. Eu preciso desmontar esse macrosistema que está montado desse jeito, aonde vai tudo para o governo federal e depois as migalhas cascateiam até o município. Não só eu preciso cobrar isso do município, como eu preciso criar condições para que o município faça isso. Tá? Então, em algum momento, o município vai acordar e vai falar: se eu não montar o meu sistema geodésico municipal,
e aqui eu já estou voltando em cada uma das perguntas, né, mas aqui especificamente a da Júlia, para isso, se eu não montar o meu sistema geodésico municipal, onde eu vou ter todas aquelas camadas que eu já mostrei para vocês aí, daquele gráfico, desde o meio físico, depois, né, a mesoestrutura lá, aonde você vai ter as infraestruturas urbanas, você vai ter a parte toda de pedologia, de águas superficiais e por aí vai. E a sua superestrutura, que aí sim entra as relações humanas, as políticas, isso e aquilo, vai ser muito difícil você conseguir montar coisas que alguém leve a sério. É isso que eu quero dizer, tá? Vai ficar no disse-me-disse, no jogo político, parece que se acostumaram, né? Tem uns 10 ou 15 anos que estagnou nesse ponto aí, né? Ficou legal, assim, ficou bom. Você não arruma nada direito, tudo é discutido ainda na esfera política, tá tudo meio desorganizado, nós estamos no limbo, assim, né? Parece que está vindo realmente, no final dos contas, uma modificação com relação a isso. Por exemplo, essa discussão que nós estamos tendo agora dentro do curso de engenharia urbana, a própria proposição do curso de engenharia urbana, eu acho que aponta nesse sentido. Formar pessoas que sejam capazes de chegar e falar assim, não, peraí, existe, né, nós precisamos rever a nossa estrutura técnica, inclusive, e nosso posicionamento técnico com relação às coisas, até para a gente poder aprimorar o nosso sistema político. Senão, nem é política que você está fazendo, fica se fazendo politicagem, tá? Eu já dei consultoria para prefeituras com mais de 200 mil habitantes, você chega lá e fala assim, cadê as informações sobre quais são as ruas que têm drenagem? Não quero esgotamento sanitário, drenagem pluvial. Ninguém sabe. Não sei. Ninguém sabe, não existe. Gente, mas não é possível. Não só é possível, como geralmente é assim. Esgotamento sanitário eu vou nem falar. Então, isso vira também, de novo, instrumento político. A gente já discutiu isso aqui em outra feita, né? Na hora que você desvincula dentro da pasta saneamento, você tem basicamente 4 coisas: drenagem, gestão de resíduos sólidos, esgotamento sanitário, tratamento e abastecimento de água. Esgotamento sanitário, tratamento e abastecimento de água são 2 coisas indissociáveis que a gente conseguiu, só brasileiro faz isso a princípio, desvincular uma coisa com a outra. Não, eu posso resolver primeiro o problema da água, depois eu resolvo o problema do esgoto. A gente já discutiu isso aqui. Toda vez que você faz isso, você aumenta demais a sua oferta de água tratada e não leva a rede de esgotamento sanitário junto, você está aumentando exponencialmente o problema da poluição do meio ambiente. Então, a gente entra nessas contradições, a gente entra nessas loucuras, nessas maluquices que a gente fica, quando a resposta é muito clara na frente da gente. Olha, se a gente tivesse uma informação pelo menos um pouco mais fidedigna, a gente conseguiria ou justificar determinadas decisões, ou, que é o objetivo maior, tomar decisões melhores. Tá? Por que a gente está sempre correndo atrás do prejuízo? Porque a gente nunca sabe de nada. E aí, o que acontece? Politicamente serve muito bem para todo mundo, porque fica aquele disse-me-disse, ninguém sabe exatamente, né, em que medida que a coisa está sendo discutida, e aí quanto mais cinza, né, quanto mais tons de cinza tiver nessa discussão, ou tons de verde, ou tons de azul tiver nessa discussão, melhor. Aí eu só levanto, faço um discurso bonito, falo ali 2 ou 3 palavras bacanas, de ordem e tudo e tal, e pronto, está decidido, todo mundo vai aplaudir tudo e tal, e não vai adiantar porcaria nenhuma. O problema persiste, o problema continua, entra ano, sai ano, entra década, sai década, entra quinquênio, sai quinquênio, entra prefeito, sai prefeito, e essa é a sensação de que a gente tem o tempo inteiro agora, de que passa décadas e a coisa só piora, só piora, só piora, só piora, só piora. Eu respondi as 3 perguntas, Júlia, Patrícia, o Nicolas não está aí. Sim, respondeu. Júlia? Sim. Satisfeita, Júlia? Uhum. Você entendeu agora como é que o sistema de geoprocessamento é o ambiente que vai aglutinar essas coisas todas, que vai te dar respostas mais próximas da realidade para você tomar uma decisão um pouco melhor? Sim, entendi. Obrigada. Porque você pode cruzar renda com tratamento de água, com saneamento, isso tudo numa visão espacial, né? Está ali, naquele lugar, naquele setor que você está, naquela rua, naquele quarteirão, entendeu? Você sai daquele, não sei, é aquilo ali, é aquele pessoal ali, daquele lugar, não sei, vamos ver, quem sabe, entendeu? Então, tem vantagens em todos os sentidos. Bom, então vamos lá.
voltando aqui, dando um passo atrás, né? Seria possível a implementação de um parque ecológico, alguma instalação para ecoturismo em alguma área de preservação permanente? Sim. Essa é a pergunta do Vinícius, né? O Miguel respondeu para ele, além desses usos citados pelo Vinícius, é possível a utilização dessas áreas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a apresentar aqui para vocês, fica mais fácil vocês acompanharem as perguntas e as respostas aqui. Vamos lá. Está todo mundo vendo minha tela aí? Sim. Então, o Vinícius perguntou se seria possível a implementação de um parque ecológico ou outra instalação de ecoturismo em alguma área de preservação permanente, algum APP. E o Miguel respondeu, além desses usos citados pelo Vinícius, é possível a utilização dessas áreas para extrativismo não predatório por populações urbanas rurais, e outro questionamento é sobre a transformação de certos locais que são obrigatoriamente APPs em um certo local de agricultura sintrópica ou agroflorestas, que são uma forma de recuperação de ecossistema local e produção de alimentos baseado em um equilíbrio com a natureza, sem utilização de engenharia, Sim, tudo isso é possível, tá? A gente já tinha discutido isso aqui, né, de alguma maneira, vou deixar minha pergunta aqui, que esses usos, né, de uma área de preservação permanente, isso estava, como é que eu vou falar para vocês assim, não regulamentado. Você tinha uma coisa que falava que a área de preservação permanente, ela está definida por si só. O nome já diz tudo, área de preservação permanente. Ninguém toca nada, ninguém faz nada, fecha ela, mapeia ela, mede o que for classificado como APP, acabou, cerca e deixa lá para voltar a ser originalmente o que um dia foi, blá, 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 blá. Em alguns pontos, em alguns casos, sim. Em outros, não. Não é à toa que a gente tinha aquela resolução do CONAMA que eu passei para vocês, né? A resolução 369, ela foi revista, né? Ela foi revogada, mas ela foi incorporada ao novo Código Florestal, tá? Então, isso não é, isso é agricultura, são os agroboys, ou isso, aquilo. Isso os próprios arquitetos urbanistas já reivindicavam. A resolução CONAMA surge por causa disso, tá? Isso que eu acabei de iluminar aqui, ó. Alguma instalação, é possível fazer isso dentro e tudo. A instalação, principalmente urbana, as áreas de preservações permanentes urbanas, ela tem outras questões, tá? Às vezes as pessoas podem até interpretar como se, sei lá, né? Às vezes na cabeça de alguém está passando assim, né? Nossa, ele está ensinando a gente a descaracterizar uma área de preservação permanente, o que é isso e tudo. Não deve ter entendido a proposta do que a gente estava conversando aqui, com toda certeza. Dentro de uma área urbana, uma das questões que mais acontece é a questão de ocupação informal de áreas que não podem ser ocupadas. Tá? Nem sempre essa ocupação é simplesmente ambiental difusa. Se você for olhar a Serra de Ouro Preto inteiro, o bairro São Cristóvão inteiro, ela é uma área de extremo risco. Então, você já está entrando dentro da seara de risco, de vulnerabilidade, risco de escorregamento, risco de vida, além de risco econômico, obviamente. Essas coisas precisam ser levadas em consideração. Já está lá, a ocupação existe. Se você vai descaracterizar uma APP, é porque você não tem outra solução para fazer aquilo. Se eu dei a vocês o exemplo daquela ocupação da encosta lá da Harley Davidson, quem está entrando em Belo Horizonte pela Raja Gabalha, é porque aquilo toda hora escorregava. Aquilo trazia um nível de risco para uma população que já está ali assentada. Se você não é uma pessoa que você considera que o desenvolvimento tem que parar absolutamente do jeito como está agora, e não só parar, como andar para trás até todo mundo, ir para as cavernas e das cavernas desaparecer enquanto espécie humana, acreditem, tem muita gente que quer isso e aposta nisso, inclusive, você precisa levar essas coisas em consideração. Esse troço está escorregando, esse troço tem um risco inerente. Toda vez que tem algum problema, por exemplo, começa a chover, satura o solo, vai cair, vai matar a gente, independente do seu nível de renda, independente de qualquer outra coisa. O meio ambiente, né, e o meio físico não fazem essa distinção.
você está ali colocado naquela encosta que vai escorregar, vai todo mundo, como foi em Angra dos Reis, né, há 15 anos atrás, 10, 15, 12, 15 anos atrás, que é uma serra inteira, chegou no nível de saturação tal que a serra inteira veio abaixo. Todo mundo que estava na área, independente de qualquer coisa, foi embora nessa história. Então, é preciso levar essas questões todas em consideração. É por isso que a gente fala que tem certas especificidades. A lei ela está ali para te dar um direcionamento geral. Sim, ela está ali e ela deve ser cumprida. Ela deve ser colocada, quando for cumprida, sob a perspectiva local. Essa é uma questão de escala, inclusive, que não tá absolutamente resolvida na cabeça da gente. Tá? Então, a natureza, o meio ambiente, ela tem meios de metabolizar determinadas coisas, a depender da escala em que você está tratando as coisas. Tá? Então, é possível fazer essas coisas todas que o Miguel e que o Vinícius estão perguntando? Sim, é possível. É para isso que existem os estudos de impacto ambiental. Você vai dizer exatamente, né? Você vai contratar profissionais para aquela especificidade ali, para ele mostrar, né, para o serviço que está licenciando ele, que aquilo é possível, tá? Sem uma degradação do meio ambiente ou do solo. Às vezes você simplesmente passar uma cerca e largar e abandonar lá é a pior solução que você pode dar. Para o meio urbano, eu posso dizer por experiência própria, sim, essa é a pior solução, geralmente é a pior solução para ser dada, é cercar e abandonar lá para que ela simplesmente se refaça e volte a níveis, sei lá, qualquer discurso grandiloquente que tiver para se dizer aí. Então, nem o Miguel nem o Vinícius estão aí, mas eu acredito que a pergunta deles ficou razoavelmente bem endereçada. Eu estou aqui, professor. Eu também estou aqui, professor. Ah, é? É porque eu abri a câmera aqui e eu não estou sabendo quem está aí. Respondeu para vocês dois? Respondido. Respondido sim, professor. Obrigado. No problema. Desculpe aí. Nicolas. Ocupação urbana consorciada, em síntese, né? A OUC, quando o poder público municipal contrata serviços de uma empresa privada para fins de valorização ambiental, só o poder público pode coordenar isso. A segunda parte da pergunta está correta. Sim, só quem pode coordenar uma operação urbana consorciada não só é o poder público, como é o poder público municipal. O Estatuto da Cidade é bem claro com relação à operação urbana consorciada, que isso está na mão do poder público municipal, e ela tem um âmbito essencialmente municipal. Aí eu posso fazer uma operação urbana que pegue uma parte de Ouro Preto e uma parte de Mariana? Pode até ser, mas você vai ter que fazer duas operações urbanas consorciadas diferentes. Uma que é no território de Mariana, outra que é no território de Ouro Preto, com coordenações completamente diferentes. Uma pode ser a cópia da outra. Uma pode ter os mesmos parâmetros do que a outra. Uma pode ter os mesmos objetivos do que a outra. Mas dentro do espaço físico, do espaço político do município de Mariana, quem tem que coordenar é a Prefeitura Municipal de Mariana. Dentro do espaço geográfico, do espaço político do município de Ouro Preto, quem obrigatoriamente tem que coordenar é a Prefeitura de Ouro Preto. Mas as duas, inclusive, se você passar uma mancha assim, começa no município e está claramente que uma é continuidade da outra. Não importa. Operação urbana consorciada, o município de Ouro Preto não pode dar pitaco no município de Mariana e vice-versa, por exemplo. Tem alguma operação, algum exemplo disso? Várias operações urbanas consorciadas acontecendo nas fronteiras agora, entre Belo Horizonte, Contagem, Belo Horizonte, Betim, Barreiro, Betim, Belo Horizonte, naquela área lá, o norte de Belo Horizonte, Granja de Freitas e como é que é o nome daquela área ali? Bom, na área nordeste de Belo Horizonte e Sabará, tá? Várias. Às vezes você olha a mancha assim e fala assim, pois é, olha aqui, ó, começa aqui em Belo Horizonte e vai até Sabará e tal.
Mas você pode ir lá olhar que todos os estatutos, tudo que está se falando, o mapeamento, a coordenação, tudo. Belo Horizonte coordena a área de Belo Horizonte, Sabará, a área de Sabará. No final dos contos, você pode chegar à conclusão de que vai ser uma coisa só e que até faz sentido ser uma coisa só. Mas do ponto de vista da lei, como o Estatuto da Cidade prevê, tá? Uma operação urbana consorciada, ela só pode acontecer dentro dos limites municipais. Todo mundo entendeu isso aí? Sim. E aí a outra parte da pergunta dele, contrato de serviço de empresa privada para fins de valorização ambiental. Valorização ambiental, ela tem que estar intrínseca na proposta. A operação urbana consorciada é assim. Você não contrata serviços de uma empresa privada. Você chama o poder privado, né, quem tem o dinheiro, né, e fala assim, eu quero promover uma ocupação com esses parâmetros aqui, naquela área, né, que não está ocupada, ou naquela área ali que já está ocupada, mas eu quero modificar todos os parâmetros e o tipo de ocupação que já existe lá. Eu não tenho dinheiro, então eu chamo você, empresa privada, que tem o dinheiro. É óbvio que a empresa vai sentar e vai falar, sem problema, eu consigo fazer, eu vou ganhar o quê com isso? Tá? Então, geralmente, uma operação urbana consorciada é para isso. O poder público quer fazer modificações que são de saneamento, que são de ocupação territorial, que são de valorização ambiental, como o Nicolas colocou, mas ele não tem o dinheiro nem para fazer isso, nem para contratar um serviço privado. Ele não consegue fazer ele por ele mesmo e ele não tem o dinheiro para chamar uma empresa e falar, vou te pagar tanto para você fazer isso. Então, o que ele faz? Ele dá uma contrapartida em potencial construtivo, tá? E de ocupação e de venda imobiliária para o mercado depois. Isso pode ser transformado em títulos, isso pode ser transformado em papéis que podem ser vendidos, inclusive, na Bolsa, ou simplesmente isso pode ser negociado enquanto unidades habitacionais, enquanto potencial construtivo, tá? Enquanto solo criado e por aí vai. Então, é uma parceria, tá? Forçosamente você vai ter valorização ambiental, melhoria dos índices de permeabilidade, não só urbana, quanto hidráulica mesmo, hidrológica. Você vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, tá, que estão morando ali ou vão morar ali, e só que você tem que garantir uma contrapartida para essa empresa, porque ela não vai fazer isso tirado do bolso dela. Se ela fizer isso e não tiver uma contrapartida, ela vai quebrar. Se você não paga a empresa por um serviço que ela vai prestar, máquina rodando, gente trabalhando, como é que a empresa vai funcionar? Ou você paga a empresa, tá? Ou você faz uma parceria com ela. Como você não tem, ou que é a realidade municipal, nas cidades grandes é assim, imagina cidades médias e pequenas. Não tem dinheiro para nada. Então, é uma alternativa, é uma possibilidade que o Estatuto da Cidade criou com a regulamentação das operações urbanas consorciadas, que é exatamente isso. O nome já diz tudo. Uma operação urbana consorciada. Você chama as pessoas, né, que estão ali naquela área, que estão tendo algum tipo de problema, você chama o poder, a iniciativa privada, e você, enquanto poder público municipal, vai coordenar. Olha, o que eu quero é isso aqui, ó. Vai ter uma avenida aqui, eu preciso de tantos quilômetros de saneamento, de infraestrutura tal, de iluminação, disso, daquilo, e no final das contas eu ainda quero 1.500 unidades habitacionais. Tá, eu faço. O que eu levo com isso? A empresa vai perguntar. A prefeitura tem que chegar num acordo com essa empresa. Então, né, sei lá quantos 1.000 metros quadrados eu vou dar para você, você vai poder fazer um shopping center, você vai poder fazer um hospital que você vai gerenciar, sei lá. Então, é uma coisa consorciada. Todo mundo entendeu o que é uma operação urbana consorciada? Sim. Não, não adianta eu colocar aí no negócio, porque eu estou com a tela aberta aqui, eu não vou saber, tá? Deixa eu ver aqui quem escreveu. Sim, Patrícia Tassara. Ok. Seguindo. Cadê o negócio? Tá aqui.
Vanessa Santos Fernandes. Em quais casos a intervenção humana é permitida no APP? Acho que já respondi. A Vanessa está aí, não? Tá, não, professor. Toda vez que se chegar à conclusão de que é melhor ter algum tipo de ocupação parcial ou, né, tipologia de ocupação que vai melhorar tanto as condições ambientais daquela área quanto diminuir o risco, tá? Geralmente é vinculado a uma questão de risco, tá? Então, no caso aqui de Ouro Preto, por exemplo, né, ela é bem adequada, né? Ah, mas o bairro São Cristóvão e o bairro São... o lado do São Cristóvão lá, como é que é o nome do bairro lá? Na Serra de Ouro Preto lá, gente, me ajuda aí. É São também. É São Cristóvão e o outro São lá. Não deveriam estar ali. Sim, mas é uma das densidades demográficas mais altas do município de Ouro Preto, é lá. É onde tem mais gente morando. É um dos lugares mais perigosos. Sim, e aí? Como é que você resolve esse problema? Você vai conseguir retirar todo mundo de lá e transportar ele para um novo bairro em Ouro Preto? Em que local o bairro de Ouro Preto? Qual é esse local seguro no bairro de Ouro Preto? Você precisa tomar cuidado com essas coisas, porque quando você começa a responder essas perguntas, você começa a chegar, né? Suas respostas podem te levar para lugares estranhos. Não tem lugar para levar essas pessoas, não, e o certo é tirar, eu vou tirá-las do mesmo jeito. Aí esse pessoal vai para onde? Sei lá. Aí começou a ficar esquisito. Então, é preciso levar tudo isso em consideração. Sim, é um APP. Não deveria estar ocupada. Mas quais são as questões, quais são as contingências, quais são as circunstâncias em que isso está acontecendo dentro para aquela realidade daquele município? Agora que eu estou conhecendo Ouro Preto por dentro, principalmente em contato com o Gilberto, aí, que trabalha na prefeitura, eu pergunto umas coisas para ele responde, né? Eu tô tendo acesso a essa ou aquela informações, né, que há muito tempo atrás eu só tinha basicamente de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte, ou de cidades onde eu trabalhava. Então, Ouro Preto, eu nunca tive essa oportunidade, né, de fazer um trabalho aqui, tudo e tal. Sinceramente, eu estou impressionado. Eu não sabia que a Prefeitura de Ouro Preto estava tão mal aparelhada do ponto de vista ambiental, do ponto de vista institucional, do ponto de vista técnico, em todos os sentidos. Porque quem está de fora olha e fala assim, não, patrimônio da humanidade, nossa, o IPHAN está lá, está todo mundo lá, aquela discussão, aquela coisa, tudo, como tem que ser mesmo, né? Não há aqui nenhum juízo de valor. Você vai olhar a coisa por dentro e você descobre o quanto que a cidade está absolutamente desamparada e desaparelhada. E aí é de se esperar que distorções na ocupação do território municipais fossem não só encontradas, como frequentes. E agora, tendo essa oportunidade de ver isso de perto aqui em Ouro Preto, era muito mais frequente, muito pior do que eu estava imaginando. Então, eu dei no semestre passado uma disciplina junto com o Lucas, de geotecnia aplicada, focando para arquitetura, né? Geotecnia aplicada para arquitetura e urbanismo. O quanto que a gente foi fundo nessa parte de vulnerabilidade, risco geotécnico aqui dentro de Ouro Preto, e é de impressionar. Então, realmente o município de Ouro Preto é impressionante, tá? Qual é a melhor maneira para lidar com ocupações informais, visto que grande parte das pessoas, bom, estava falando disso agora, são de baixa renda, exatamente isso. O que você precisa fazer é dotar essas áreas de mais segurança. Então, o máximo que você puder fazer de instalação de inclinômetros, sistemas de previsão para evitar que uma tragédia aconteça, tá? Monitoramento dessas áreas. O problema disso custa dinheiro. Depois, o município de Ouro Preto, ele é quase todo problemático. E aí, aquelas áreas que não são problemáticas do ponto de vista de declividade ou de composição pedológica, principalmente geológica e pedológica, né? Pedologia é solos, né, gente? Geologia a gente sabe o que é, um vazamento lá embaixo. Então, é difícil achar essas áreas em Ouro Preto. Ouro Preto tem sérias restrições de ocupação, tá? Não estou aqui advogando que poderia se fazer prédios de 30 pavimentos em Ouro Preto. Não acho que deve ser essa. Não é isso que vai solucionar o problema, mas toda vez que você limita demais a ocupação do solo, com terrenos, com territórios tão problemáticos como Ouro Preto, a sua situação só vai piorar. As pessoas não vão deixar de vir para aqui.
Essa é uma ilusão que a gente vive, né? Que vem lá das nossas ilusões dos planeamentos ou planejamentos planificados, né? Em que alguém vai pensar aquilo tudo, definir tudo a priori, meio movimento moderno, assim. Aqui eu vou colocar torres radiais de 120 pavimentos e vão morar 1.500 pessoas, tudo solto no verde, e aí eu consigo controlar essa fundação aqui, essa super torre que eu vou colocar aqui. Aí, não sei quantos quilômetros aqui, eu não sei quantos metros, eu vou criar um parque onde vai ter só árvores e animaizinhos, dessa e daquela coisa, para recompor a fauna e a flora que houve aqui um dia. Isso não existe, gente. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, aliás. Você cria diretrizes gerais, você tem que trazer aquilo tudo para a sua realidade. A nossa realidade é que tem 40 anos que a gente não faz planejamento. Tá? O que está aí posto em Ouro Preto é uma sopa, um gel, né? uma maçaroca, uma pasta, que a gente chama de passivo. Aconteceu, Ouro Preto aí desde o século XVIII, do princípio do século XVIII. Tem passivo de 300, 200 e tantos anos, sem nenhum tipo de planejamento. Por incrível que pareça, as áreas mais seguras e mais bem ocupadas, desculpem, as áreas mais seguras e mais bem ocupadas são as áreas exatamente da Ouro Preto histórica. Então, assim, onde as ruas foram colocadas, né, respeitando mais ou menos o terreno, lógico que escorrega uma coisa ali, escorrega outra ali, você põe um muro de pedra seca, põe uma fundação diferente, escora daqui, escora dali, tudo e tal. No final das contas, o Centro Histórico de Ouro Preto é o que mais está bem adequado, digamos assim, para o tipo de pedologia, de geologia e de geomorfologia que se tem em Ouro Preto. Tudo fora do centro, que e tem razão de ser, super defendido e super limitado, porque é patrimônio da humanidade, o que aconteceu? Você limita, igual Brasília, você limita e diz que você não pode fazer absolutamente nada. Vai acontecer tudo aquilo que todo mundo quer fazer e que não consegue fazer, ou naquela área histórica, ou na área central, por exemplo, de Brasília, vai acontecer do lado de fora. Como Ouro Preto tem o seu perímetro tombado, vai olhar para você ver onde é que estão, né, as áreas do lado de fora, onde é que estão as áreas informais e que tem mais risco de ocupação, que tem mais problemas com relação a isso. Estão fora do perímetro tombado, igual Brasília. Brasília não tem nada, é aquele presépio modernista no meio do cerrado, né? um conjunto de objetos espaciais pousados na grama, ao sol, coisa lá do Niemeyer, putz, eu estou ficando com a cabeça horrorosa, o urbanista lá, o Costa. Gente, onde é que isso vai acontecer? Onde é que a cidade orgânica vai acontecer? Na cidade satélite de Brasília, isso é óbvio. Tá? Então, isso é típico, né? Qualquer um que estuda teoria urbana vai saber disso. Você limitou demais, protegeu demais, proibiu demais, todas essas coisas vão acontecer logo na hora que você disser, a partir dessa linha aqui, essa lei já não vale mais. Pronto, dali para frente vai começar a acontecer essas coisas todas. A universidade veio para cá, Ouro Preto é um centro, né, junto com Mariana, um centro de mineração importantíssimo. O comércio terciário de Ouro Preto não é lá dos melhores, né, mas junto com Mariana e Ouro Preto é muito interessante. É óbvio que as pessoas vão vir para cá. É óbvio que as pessoas vão demandar espaço e território para construir suas habitações. Como é que faz esse tipo de coisa? Diminui o risco para essas áreas todas, começa a pensar o planejamento e começa a pensar como é que você vai resolver isso a longo prazo. Se eu tirar essa parte dessas pessoas aqui, que estão na pior parte da pior coisa mais perigosa de todas, para onde que eu levo, de que jeito que eu levo elas e para onde? Como que eu levo elas? Qual que é a tipologia, inclusive, na disciplina de projeto urbanístico, a gente está vendo isso agora, quem está fazendo a disciplina comigo está vendo isso, né? Qual que é a tipologia? Não, elas moravam numa casinha, em casinhas. Então, eu quero elas todas de novo, no bairro novo que elas vão morar, eu quero a mesma tipologia, né? Uma casinha com terreninho, unidade unifamiliar e pronto, e acabou, não verticalizada. Não tem problema nenhum. Só quem está fazendo a disciplina comigo lá viu que enquanto a gente resolve num determinado terreno 180
unidades habitacionais, no mesmo terreno eu vou resolver 30 casas. Tem dinheiro para isso? De onde você vai tirar o dinheiro para poder fazer isso? Então, não é que, tipo, desiste, né? Deixa para lá, entra em desespero. Não, não é isso. É que quanto mais difícil é o problema para resolver, mais informação, mais conhecimento, mais técnica e mais calma para pensar a coisa e projetar a coisa razoavelmente bem, a gente vai ter que ter. É igual arquiteto, por exemplo. Você contrata um cara para mobiliar ou para fazer, né, um projeto para um apartamento, né, de 4 quartos ou uma casa de 250 metros quadrados, você não está nem aí. Você vai comprar o que está de mais caro, tudo é fácil de resolver, todos os espaços são grandes e tudo e tal. Na hora que você contrata o arquiteto, fala assim, olha, as limitações são profundas, não tem dinheiro para pagar, vai morar aqui dentro desse espaço de 60 metros quadrados, você tem que colocar 8 pessoas morando, o arquiteto tem que se virar para poder conseguir resolver. Ele tem que ser criativo, exponencialmente criativo e exponencialmente mais, vai gastar muito mais neurônio de um arquiteto, de uma equipe de arquitetos urbanistas para resolver um lugar pequeno, com pouco dinheiro. A mesma coisa para o urbano. Não tem dinheiro. No caso de Ouro Preto, os espaços são super limitados, aonde você pode ocupar com esse pessoal. Digamos assim, se eu preciso tirar de um lugar e colocar no outro, a primeira coisa que eu tenho que saber é quais são os lugares que eu tenho disponíveis para eu colocar esse pessoal. Essa é a primeira pergunta que você tem que responder. Você vai descobrir que são poucas áreas que você pode fazer isso. Inclusive, dentro dessas poucas áreas que não tem tanto problema geológico, geotécnico, pedológico e geomorfológico, você vai descobrir que, às vezes, eles estão destacados da mancha urbana, por exemplo. Né? Então, assim, você vai tirar o pessoal que descia 4, 5 ruazinhas e pegava o lotação ou pegava o ônibus na Padre Rolim para levar eles para depois de Cachoeira do Campo. Você está criando outro problema. Então, a complexidade disso tudo é muito grande. Ninguém falou que não é complexo, não. Mas as pessoas confundem as coisas. Né? Então, a frieza da APP existe? Existe. A lei está lá, mas ela precisa ser colocada, né, sob a luz e a perspectiva das circunstâncias municipais. Aí me pergunto que tipo de urbanista que você é. Absolutamente municipalista. Nesse ponto especificamente. Por quê? Porque é dentro do município que o calo vai aparecer. Uma coisa é você pegar a regra lá e a lei e falar assim, olha aqui, o que está escrito no artigo 4º. Tá bom, meu amigo. Então, tá bom. É assim que você vai querer resolver o problema? Então, vou sentar aqui, vou esperar, vou ficar olhando você resolver o problema. Quero ver você conseguir resolver. Então, é preciso levar essas questões em considerações. Né? Cada vez que o espaço é mais limitado, o dinheiro é mais limitado, a política é mais complicada, seja lá o que for, vai precisar de um profissional com muito mais conhecimento, muito mais flexibilidade em todos os sentidos, para que ele dê conta de ter pelo menos uma diretriz para resolver esses problemas, no caso como a Júlia colocou aqui. E geralmente essas ocupações informais são de baixa renda, na grande maioria sim, mas nem sempre. No caso de Ouro Preto, isso é um problema, né? Quando toca a questão do risco, é um problema quase que generalizado. Poucas áreas em Ouro Preto, seja lá que tipo de renda tenha, está livre desse problema de você dizer assim, não, aqui o nível de vulnerabilidade e risco é baixo. Muito raro. Talvez aqui para o lado da Vila dos Engenheiros, Vila Operária também, Lagoa, Pocinho, seja um pouco menor. Mas mesmo assim, ele ainda persiste, tá? Porque os problemas geológicos, geotécnicos e tudo tal são generalizados dentro do limite do município. Respondeu, Júlia? Respondeu sim, obrigada. Nada. Patrícia, após a aula sobre a limpeza urbana mediada pelo novo Código Florestal, me veio questionamento sobre as várias construções de empreendimento de condomínio que tem surgido a Cachoeira do Campo. Sim, você está querendo falar condomínios fechados, é isso? De alta renda. Ela disse que sim. Ela falou que está sem microfone, professor. Ah, então tá. Ok. Entendo que os eixos de crescimento da cidade de Ouro Preto podem se dar em direção ao distrito de Cachoeira e à cidade de Mariana, pela alta declividade da maioria dos espaços da cidade, pela presença de risco de deslizamento. Mas o contexto colocado, onde há uma falta de planejamento e apenas feita a gestão ambiental, existem planos estratégicos, principalmente de estudo transversal e geomorfológico dos impactos dessas construções em espaços que antes eram completamente arborizados,
com próprias questões físicas, hidrológicas, antrópica, biótica, ocupação de Chico Rei, Jacuba, e regiões entre o Pedro Cachoeiro do Carmo, parece que a questão perpassa o tema do planejamento urbano ambiental e do plano diretor da cidade. Sim, vai mais além, na verdade, né? Assim, o plano diretor, a gente precisa, à medida que a gente for avançando, a gente vai entender isso melhor. O plano diretor de uma cidade, gente, eles são as diretrizes gerais que a cidade tem, por exemplo, como essas que a Patrícia colocou aqui. Quais são os meus principais eixos de crescimento, né? Quais são os meus principais problemas? Onde é que eu preciso limitar a minha ocupação, né? E se eu for limitar em algum lugar, tem que ser a segunda pergunta que eu tenho que responder, se não ali, então onde? Tá? Então, a questão de condomínios fechados, o que acontece? Você tem uma legislação em que você precisa fazer um estudo de impacto de vizinhança, ou um IRIMA, ou um RCA, né, um RCAS, alguma coisa dessa natureza, em que você precisa apresentar todos esses estudos. Tá? Via de regra, a lei contempla esse tipo de coisa. Tá? Se o condomínio está vendendo, é porque ele se adequou ao que a legislação coloca para ele se adequar. Ele cumpriu com todas as coisas que ele deveria cumprir. Essa é uma questão. Tá? A outra questão é o seguinte: eu tenho problemas em áreas de risco, isso e aquilo. O próprio estudo de impacto ambiental vai dizer se isso está acontecendo dentro daquela área do condomínio. E se aquele problema, né, deram uma solução para ele dentro do âmbito daquele condomínio específico que tem um empreendedor, blá, blá, blá. A outra questão de maneira geral, como é que o município vê essas coisas. Tá aí, do jogo, essas coisas acontecerem, e talvez a preocupação do município seja o seguinte: olha, se não está em área de risco, isso está um pouco fora do meu foco. Tá? Deveria ter um planejamento geral para essas coisas todas, com toda certeza, mas esse planejamento geral, inclusive, já tem que dizer quais são as áreas propícias para que esses condomínios aconteçam. Que eu, na minha opinião, eu acho bom que eles aconteçam destacados dos tecidos urbanos. Por quê? Porque esse pessoal que está comprando esse condomínio, ele resolve o seu problema de mobilidade e de saneamento. Ninguém vai comprar um terreno de 100 mil reais, 120 mil reais, o terreno para construir uma casa. Então, 120 mil reais, mais o quê? 250, 300 para construir uma casa, para ficar ilhado em Cachoeira do Campo ou em qualquer outro lugar desse aí dentro do limite do município, mas destacado da mancha urbana. Esse cara tem carro, esse cara vai querer, né, que a parte de saneamento dentro do condomínio, que ele pagou caro pelo metro quadrado, esteja resolvida. Pode ser uma fossa séptica ecológica, pode ser uma fossa séptica coletiva, ele pode ter o próprio tratamento de água, não importa. Se ele está pagando aquele preço, é porque aquilo foi resolvido de alguma coisa. Isso tira do município a responsabilidade sobre aquele território, a ocupação daquele território. Isso não está na mão do município. Se é um condomínio fechado, isso é problema dos condôminos. Tá? O máximo que o município pode fazer com ele é fazer assim: você vai fazer a sua coleta de lixo e aí você é obrigado a levar esse troço para tal lugar no lado do seu condomínio, aonde o caminhão da prefeitura vai passar 2 vezes por semana, vai pegar o lixo e vai levar para o aterro sanitário. E aí tem uma taxa em cima disso, o município vai cobrar por isso. Fora isso, entrou do portão do condomínio para dentro, isso não é problema do município. O município vai gastar um tostão com água, luz, nem pavimentação, nem porcaria nenhuma. Então, essa é uma questão. Tá? O município tem que prever quais são os lugares em que isso pode acontecer. Você não pode chegar no município e dizer: no meu município jamais ocorrerá um condomínio fechado. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Tá? Fora as questões próprias da questão ética e política, inclusive. Que diabo é isso? Como assim? Né? Fora que essas coisas todas são resolvidas pelos condôminos. Qual é o problema? Junta um bando de gente e fala assim: nós vamos morar aqui dentro, nós que vamos preocupar com a segurança, com a água, com luz, com telefone, telecomunicação, com iluminação, com isso, com aquilo outro e tudo e tal. Não vamos gerar pressão de ocupação nas manchas urbanas do município. Para mim está ótimo, ótimo. Então, façam todos os seus estudos de impacto ambiental, todos os seus estudos de impacto de vizinhança, resolvam o seu problema. Isso vai passar por um processo de licenciamento que vai endereçar cada uma dessas questões que você está colocando aqui. Tá? Tem um impacto? Óbvio que tem um impacto. Estudo
o estudo de impacto ambiental que é feito e o processo de licenciamento já é projetado, já é pensado para que essas questões sejam dirimidas, para que essas questões sejam resolvidas, tá? O que a prefeitura tem que preocupar é o seguinte: a cidade está cada vez inchando mais a sua mancha urbana e isso afeta diretamente os cofres da prefeitura, porque não são condomínios fechados que as pessoas estão resolvendo o seu problema, tá? Geralmente vincula aí com a questão da Júlia, que perguntou antes. São pessoas que vão ocupar uma área informal e que vão demandar a infraestrutura que a prefeitura vai ter que resolver. Ora, prefeitura, qualquer poder público, ela não produz uma garrafa de cachaça, ela não vende nada, ela não produz absolutamente nada, ela vive única e exclusivamente de imposto. Ponto. Geralmente, uma grande percentagem desse pessoal que vai ocupar o território nas piores áreas, com as maiores taxas de risco, que vão demandar infraestruturas caríssimas. Quem está fazendo o projeto urbanístico aí comigo está sabendo, né? Quando você pega ontem eu dei o exemplo, né, de uma declividade muito elevada, como é que você resolve, né, o problema de drenagem? É um caos para poder resolver. E só drenagem, fora esgotamento, isso e aquilo. Então, não só isso está ocupando áreas com risco muito alto, como é informal. Se é informal, ela não paga imposto, que é o que faz a prefeitura sobreviver e ter recursos para poder endereçar cada um desses problemas. Como quando a prefeitura for resolver o problema de contenção de encosta e infraestrutura, ele vai ser muito mais caro do que se fosse numa área que não tem essa conformação geológica, geohidrológica e por aí vai. Tá? Então, assim, o problema é muito mais complexo do que isso. Quando você olha preto e branco, parece muito fácil, né? E aí, levar isso para a questão política e para o nível de renda é de uma facilidade franciscana. Na hora que você vai colocar isso na ponta do lápis, na hora que você vai colocar isso do ponto de vista, né, para você olhar o problema e aparecer com a solução para resolver isso, a porca torce o rabo. Tá? O plano diretor tem que apontar essas coisas, sim, mas não é o plano diretor que vai fazer a regulamentação de como é que cada uma dessas coisas faz. Para isso é que essas novas 2 aulas foram colocadas lá. Quando vocês forem olhar, uma parte dessa pergunta está lá. Eu tenho todas as minhas leis orgânicas municipais, que nem quase nenhum município pequeno e médio brasileiro dá bola, tá? Que é Código de Obras, Código de Posturas, Código de Patrimônio, próprio Código Ambiental, Plano Diretor de Saneamento, Plano Diretor de Águas, ocupação urbana, zoneamento, né? Lei de uso e ocupação do solo, parcelamento, uso e ocupação do solo. Então, você vai olhar, os municípios não têm, nunca tiveram, acham que isso é de só menos, entendeu? A preocupação é outra. Sim, tem outras preocupações, aquelas preocupações da gestão do dia a dia, né? Você tem que apagar um incêndio por dia. Mas se você não fizer planejamento, se você não fizer esse escopo de legislação municipal, que essa sim vai regulamentar o plano diretor da cidade e pressupõe-se, né, se ela não for copiada de qualquer outro lugar, pressupõe-se que ela vai estar adequada à realidade municipal. Essa é que é a importância do plano diretor da cidade e das leis orgânicas específicas de parcelamento do solo e de uso e ocupação do solo daquele município. Tá? Se você, é quase como se dissesse assim, não adianta nada você pegar, se as leis de Ouro Preto todas forem feitas para Ouro Preto, o máximo que você pode aproveitar elas é para algum lugar que tenha uma realidade muito parecida, talvez partes de Mariana. Se você for comparar isso com qualquer outro município, você vai olhar para um, vai olhar para o outro e falar assim, mas isso aqui não tem o menor sentido, esse tipo de lei aqui só serve para lá mesmo. É exatamente isso. Então, as leis federais, as leis estaduais e os órgãos existem para direcionar as políticas. Na hora que você desce para a hora lá de fazer o lote e ocupar de um determinado jeito, isso está na mão do município. Tá? Com certeza que isso é planejamento urbano ambiental. Tá? Isso faz parte do plano da discussão do plano diretor e outras coisas mais que você citou aí. Se você for olhar a estrutura de um estudo de impacto ambiental, mesmo estudo de impacto de vizinhança, você vai ver que ela sempre
como a gente já colocou antes aí para vocês. Por isso é que a gente vem discutindo isso o semestre inteiro. Meio físico, meio biótico e meio antrópico. Não tem jeito de você fugir disso, tá? Então, coisas erradas, ruins, fora da lei acontecem toda hora, tá? Mas isso aí não é o problema do escopo e do instrumento especificamente. Aí são outros tipos de relação. Não fiscalizou, quem olhou o estudo de impacto ambiental cagou para todas essas coisas que você está colocando aí, impactos geológicos, da construção, dos espaços, disso, daquilo. Nada disso, quem fez a avaliação lá, o técnico da prefeitura, vamos colocar assim, ou do órgão ambiental, seja ele estadual, seja lá o que for, não deu a mínima para isso, aprovou e pronto, está tudo pronto. É uma possibilidade. Mas, como se diz, né, essas são as regras do jogo. Você faz o estudo de impacto ambiental, apresenta para o órgão licenciador, seja ele municipal, seja ele estadual, ou federal, a depender do tamanho, isso a gente já viu aí em outras aulas. Se passou e teve o seu licenciamento, aí você tem que procurar o problema em outro lugar. Se ele é informal, aí é uma outra categoria de problema, tá? Como eu falei numa outra aula, esse problema da informalidade é uma das coisas que tornam a Lei 6766/79, por exemplo, muito inadequada, por exemplo. Por isso, ela deveria ter sido substituída em 2001 pela 9785. Uma das coisas que pouco se encontra na lei de 1979, na 6766, é como você lida com um problema que já existe. Porque ela, na maioria do escopo da lei 6766, ela vai te direcionar e vai te dar um caminho para você fazer um parcelamento de solo formal. Quando você faz a pergunta, não é isso. Eu quero resolver o problema de um pessoal que está lá há 20 anos. Já está funcionando. Tem ruas que são becos, não tem esgoto, não tem isso, não tem aquilo. Isso não é uma gleba em divisa, que eu vou dividir em lotezinhos e tudo e tal. A 6766 tem pouca coisa a falar sobre isso. Por isso é que veio o Estatuto da Cidade, por isso é que vem outros adendos e outros tipos de consideração, leis ambientais, lei de uso capião, de solo urbano, disso e daquilo. Você tem instrumentos para você endereçar esses problemas. Porque você já não consegue mais resolver só com aquela lei que está posta lá. Aquela lei é para quem vai fazer, como você falou, um condomínio, mesmo que não seja um condomínio fechado, mas um condomínio formal. Eu tenho aqui uma parte da cidade que eu quero fazer um condomínio, mas não vai ser um condomínio fechado. Eu vou fazer só as ruas, vou vender os lotes, e isso vai ser integrado ao tecido urbano da cidade. Ok, a 6766 tem todas as diretrizes para você fazer isso. Você tem que dotar aquele condomínio, mesmo que ele seja aberto e vai virar um bairro da cidade, para a implantação daquele condomínio, tudo cai na conta do empreendedor. Só que na hora que ele fala, está tudo pronto, está tudo funcionando, os lotes já estão vendidos, eu vou transferir todas as partes, ruas, passeios, minha infraestrutura, praça, árvore, poste, tudo que eu fiz aqui nesse condomínio, como ele é um condomínio aberto e vai pertencer à cidade agora, aí senta a prefeitura e o empreendedor e é lavrada uma ata de transferência de todas essas áreas públicas ou comuns. E aí é listado, tudo é listado lá. Não sei quantos metros de passeio, não sei quantos metros de meio-fio, não sei quantos metros de pavimentação do tipo tal, não sei quantos quilômetros de drenagem, assim, assado, conforme o projeto de drenagem, não sei quantos quilômetros de esgotamento sanitário, conforme o projeto de esgotamento sanitário. Tudo a prefeitura assina, o empreendedor assina, e a partir daquele momento a prefeitura passa a ser responsável pela manutenção daquilo tudo que ela recebeu do empreendedor. Tá? Isso é o que está posto em qualquer lei de parcelamento de solo do mundo. Tá? O empreendedor vai lá, faz o bairro, ele vai ter o direito de vender os lotes. Para isso, ele precisa dotar aquela gleba em divisa, que vai se transformar em loteamento, que vai se transformar em parcelamento. Ele tem que dotar ela de toda a infraestrutura necessária. Nem sempre acontece isso? Claro, nem sempre acontece isso. Golpe Joãozinho sem braço tem para tudo quanto é lado. O cara vai colocar lá no projeto dele que ele colocou a drenagem com 400 milímetros. Se você abrir lá o buraco e olhar a drenagem dele, se ela existir, vai ser de 250.
Ele vai tentar fazer todo tipo de coisa. Então, caberia ao município fiscalizar isso. Ora, se eu estou recebendo isso tudo da sua mão e agora isso vai ser parte da minha responsabilidade e eu vou ter que tirar o dinheiro de todos os habitantes que pagam impostos para poder dar manutenção na sua rede, na sua rua, na sua praça que você está passando para mim, eu preciso, né, me certificar de que tudo foi feito conforme projeto aprovado por mim. Essa que seria a lógica. Você está entendendo, Patrícia, agora como é que as coisas são todas, como é que aconteceu depois de décadas, como é que o troço vira aquilo que eu te falei, uma pasta, uma sopa louca de tudo? Demais, professor. E o que você falou me lembrou, lá no primeiro período, se eu não me engano, a professora Aline trouxe um exemplo pra gente de um condomínio de Belo Horizonte que ela ajudou lá, ou ela conhecia quem fez a parte de drenagem, e que como condição, né, a prefeitura de BH, porque o que acontece? Não podia ter contribuição mais de esgoto, porque as estações de tratamento já estavam projetadas e tudo. Então, para aprovação, eles tiveram que fazer um sistema totalmente deles, Entendo. tratava e que fazia tudo da melhor forma. E como você falou, é um dinheiro e tanto, né? Um investimento. Nossa Senhora, é muita grana. Pois é. E aí me lembrou desse projeto, mas veio com uma preocupação mesmo, justamente por eu não ter conhecimento prévio, né, de como que era feita essa, igual vocês falaram muito bem. Mas agora eu entendi, perfeito. Muito bom. Desse jeito. Você tem essas duas. O que eu quero que você entenda é o seguinte: você tem essas duas possibilidades, entendeu? Ou o cara faz o condomínio fechado e é problema dele, tudo é problema dele, e depois vai ser dos condôminos, né? Claro, né? Ou o sujeito pode parcelar isso e depois isso vai ser aberto, né? Vai ser um bairro da cidade. Aí ele vai ter que fazer as coisas todas, vai ter que ser fiscalizado pela prefeitura, porque depois ele vai ter que doar, né? Ele faz uma ata de doação, né? De transferência pública, né? De toda essa infraestrutura para a prefeitura. E aí a prefeitura fica com o ônus da manutenção disso, entendeu? Então, se for feito para os cocos, se for feito ruim e isso e aquilo, a prefeitura está no sal, entendeu? É justamente essa que era a minha preocupação quando eu coloquei a questão aí. Não, mas já entendi, tem essa divisão dos dois tipos, né? Sim. E assim, o que a gente quer discutir aqui no final das contas, para vocês entenderem esses mecanismos, é justamente para a gente sair daquela discussão naive, assim, né? Naive no sentido de, como é que eu vou colocar? Naive mesmo, né? Como é que seria o nome em português? Ingênuo, entendeu? Porque se você não entende a complexidade do problema, a tendência de você discutir isso em níveis rasos, né? Muito ingenuamente, com muito discurso, como eu falei, grandiloquente. É muito fácil você envolver as pessoas, né, com discursos grandiloquentes. Na hora que você entra no problema, que a coisa toma uma dimensão técnica, geotécnica, hidrogeológica, geomorfológica, custo, imposto, aí você tem que dar 3 passos para trás, entendeu? É nesse sentido que, no final das contas, o objetivo é conseguir passar para vocês essa ideia. Está todo mundo entendendo? Sim, e eu me sinto nessa colocação quando eu faço as perguntas de que justamente estou aqui justamente para você me direcionar e colocar a gente no lugar, né? Assim, como eu sempre digo, não cabe juízo de valor, não é isso, você está entendendo? O meu papel aqui é só para falar, né, como é que a lei funciona, como é que as coisas funcionam na realidade, como é que a gente, como engenheiro urbanista, tem que endereçar o problema, entendeu? Isso Sim. não significa que é mais para isso ou mais para aquilo e tal, não sei o que. A gente tem que se livrar um pouco dessa coisa, né? E até para a gente poder conseguir fazer essa costura depois no final. Que tem uma dimensão política, ou seja, antrópica, né? Essencialmente de relações humanas, sobre um território que tem uma infraestrutura que demanda determinadas coisas, entendeu? Com certeza, entendido. Aí a última pergunta aqui do Lucas, e aí eu abro para novas perguntas e novas discussões. Qual órgão fiscaliza e coordena as APPs? Todos os órgãos do Executivo, tá? Esses órgãos de fiscalização, o nome, a palavra-chave está aqui, ó. Vocês precisam entender que faz parte aqui da disciplina, são instrumentos de política pública, né? Quem fiscaliza e coordena isso
são órgãos do executivo, tá? Então, se você está no Estado, você tem, por exemplo, no nosso caso, a Fundação Estadual do Meio Ambiente, o Instituto Mineiro de Águas, que é o IGAM, você tem o IEF, Instituto Estadual de Floresta. No nosso caso, ele é dividido, são 3 órgãos. Quem coordena esses 3 órgãos é a SEMAD, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Em outros estados é um órgão só. Então, não só a gente tem 3 órgãos, tá? Como a gente já viu muitas aulas para trás aí. O IEF vai cuidar de vegetação e biodiversidade. A FEAM cuida de infraestruturas, basicamente, mineração e outras coisas mais. E o IGAM vai cuidar, basicamente, da agenda azul, de água, tá? Então, o que acontece? A gente parece estar um pouco mais bem aparelhado, tá? Do que, por exemplo, um estado, por exemplo, né, que tem um órgão só para cuidar de tudo ao mesmo tempo. E é verdade. A gente já viu isso aí, e pela própria estrutura, pela própria proposta, né, de fiscalização e coordenação, como o Nicolas está colocando, do Estado de Minas Gerais, ele costuma ser mais evoluído do que a federação, tá? Por incrível que pareça. É muito mais completa. Mas, basicamente, né, você pode ter órgãos, né, aí não é o órgão. Você tem o IBAMA, na esfera federal, que vai fazer esse trabalho, que no nosso caso aqui, a SEMAD vai fazer. Tá? Então, são órgãos do governo, né? O governo do executivo. Tá? Eles são guiados e são direcionados por câmaras, conselhos, sim, conselhos paritários. Por exemplo, Ouro Preto. Tem o Compurb. Eu faço parte do Compurb. Eu sou conselheiro do Compurb. Eu tô representando quem no Compurb? A UFOP inteira. A UFOP inteira tem um assento no Conselho de Política Urbana de Ouro Preto. Quem assenta nesse assento? Quem é o conselheiro? Eu. Então, eu estou lá para fazer considerações, por exemplo, como a Patrícia perguntou. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui, porque, né, fica chato essas coisas todas, mas é onde passam os processos, por exemplo, né, de licenciamento de condomínios, por exemplo, tá? Dentro do município de Ouro Preto. E quando a gente fala dentro do município de Ouro Preto, envolve Cachoeira do Campo, envolve Santa Rita de Ouro Preto, envolve Lavras Novas, envolve São Bartolomeu, envolve um bocado de lugar. Tudo quanto é distrito de Ouro Preto está lá, né, no meio do caminho. Então, o que acontece? A gente está lá para ver essas coisas todas. Então, o desenho urbano está ruim, o cara não resolveu direito as coisas, vai dar impacto de mobilidade, principalmente, né? Como a Patrícia falou, em Cachoeira do Campo agora virou febre. Tudo quanto é lugar tem um condomínio e tudo e tal. A gente está lá para poder fazer isso. É o nosso papel. Que diabos eu estou fazendo sentado no Conselho de Política Urbana de Ouro Preto? Eu tenho que fazer isso. Qual é o meu trabalho? Eu ganho por isso? Não, eu não ganho por isso. Tem alguém que esteja representando os empreendedores, por exemplo? Sim, tem que ter. Tem que ter um representante dos empreendedores, tem que ter um representante da UFOP, tem que ter um representante do IFAM, tem que ter um representante de tudo quanto é, de todos, dos empreendedores, dos sindicatos, de tudo. É um órgão que tem 30 e tantos assentos, 32 assentos, tá? Então, é para isso, ele é paritário exatamente para essa discussão ser ampla, tá? Que é para não chegar alguém lá, por exemplo, né, e falar assim, eu acredito que ninguém nunca mais pode ocupar 1 metro quadrado de Ouro Preto. Então, eu estou aqui no conselho, vou barrar todas as coisas. Isso também não pode acontecer, é uma distorção ao contrário. Então, é amplo, a discussão é ampla e aberta com todo mundo, exatamente para um chegar e falar assim, camarada, desse jeito, putz, eu acho que você podia fazer, o terreno é seu, né? Mas desse jeito que você está querendo fazer, não pode fazer. Vai gerar um impacto assim, vai gerar um impacto assado. As suas soluções que eu estou olhando aqui no seu projeto não respondem ao problema que você está criando. Mas aí a prefeitura que deveria fazer? Não, se você não estivesse fazendo esse problema aqui, a prefeitura não tinha que fazer nada, não vai ter ninguém morando ali. Agora, ele está acontecendo e você está criando esse problema. Se você está criando, você tem que, pelo menos, mostrar uma solução para ele, tá? Mesmo que seja uma parceria, que seja isso, que seja aquilo. Mas não quer gastar com determinadas coisas para diminuir, né, os impactos que você está causando com o seu empreendimento, aí é demais, ué. Então, eu, como conselheiro, meu papel é chegar lá e falar assim, volta lá, refaz todo o seu desenho,
né? Já identifiquei aqui que, né, a sua área ali, os problemas maiores que a gente tem são dessa categoria. Estou vendo aqui que o seu projeto e as suas soluções só resolveu 3 dessas 15 questões que estão colocadas aqui. Então, vamos fazer o seguinte, tira de pauta, você volta lá quando você tiver um problema, ou se você tiver um projeto que vai responder as 15 questões que estão colocadas aqui, e pelo menos direcionar uma solução, você volta aqui. Entenderam, gente? Sim, professor. Ok. Então, findando aqui, eu abro para... Vou voltar a minha tela aqui. Infelizmente, né, vocês vão ter que olhar na minha cara de novo. E eu abro a discussão para novas perguntas e novas discussões. Ok? Mais alguma questão, gente? Mesmo que seja de curiosidade, que seja de coisas que vocês já viram por aí, né, que toca o problema, não tem problema nenhum. As próximas aulas que eu já postei lá para vocês, diga ali. Esse conselho que você falou que você faz parte, como é que funciona? Você é indicado? Sim, ele é paritário, né? Conforme a gente já colocou em aulas passadas aí, por exemplo, lá no nível da federação, né? A gente tem o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, tá? Também tem 60 e tantos, 90 agora eu acho, conselheiros, 70 e tantos conselheiros, cada um de uma área, entendeu? E do empreendedor, da sociedade civil organizada e das universidades, geralmente pelo menos esses três itens. No estado, a gente tem o nosso COPAN, é o Conselho de Política Ambiental, que agora tem o COPAN Central e, conforme a gente viu naquelas aulas lá, né, está descentralizado em 8 regionais. Cada regional daquela tem uma regional da FEAM, do IEF, do IGAM, e tem um conselho de política regional também, tá? E, no caso do município, Ouro Preto especificamente, tem o CONPURB, é o Conselho de Política Urbana, tá? Então, 32 assentos, tem gente do sindicato patronal, tem gente do sindicato dos engenheiros, tem gente do sindicato dos empreendedores da construção civil, tem gente da APAOP, tem gente da prefeitura, tem gente da UFOP, tem gente de tudo quanto é lugar. É necessário, o conselho só é legítimo quando você tem pessoas, né, representantes de todos os setores da sociedade, entendeu? Entendi. E aí o que acontece? Tem um técnico, um funcionário da prefeitura, que deveria, pelo menos, né, fazer análise técnica do projeto, disso, tem que ele apresentar um parecer para o conselho, tá? Aí, mas o que acontece? Como, né, a gente nasceu de noite, mas não ontem à noite, e já tem uma quilometragem rodada aí, o que a gente sempre pede é o seguinte: junto com o parecer do técnico, por favor, mande projetos, o estudo de impacto ambiental. Então, eu trabalhei na FEAM durante 3 anos, 3 anos e meio, fazendo avaliação de estudos de impacto ambiental dentro da FEAM, de gente que queria fazer parcelamento de solo urbano na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, contratava uma empresa fora, a empresa fazia o estudo de impacto ambiental e apresentava para o órgão. Eu era um funcionário do órgão. Tá? Então, eu pegava o estudo de impacto ambiental para avaliar o estudo de impacto ambiental enquanto órgão, como o Nicolas falou ali na pergunta dele, como órgão fiscalizador. Depois eu saí da FEAM e virei ao contrário, né? Eu fui mocinho, depois fui bandido. Piada isso, né? Mas ok, vale. E aí as pessoas me contrataram para eu fazer o estudo de impacto ambiental para aprovar dentro da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Então, assim, a gente tem alguns quilômetros rodados com relação a isso. Né? Só de você pegar o estudo de impacto ambiental e passar o olho nele, ver ali o que está sendo discutido, o que está sendo mostrado, o que está sendo apontado com isso, com aquilo, você já olha, já pode fechar, né? Fala assim, tá bom, já entendi. Vocês entenderam o que eu falei, né? Sim. Só da gente pegar o projeto de drenagem, esgotamento sanitário, arruamento, por exemplo, né? A gente já pegou o projeto que a pessoa, o empreendedor, quem está lá representando, né, o cara que está fazendo o empreendimento lá, chega lá e fala, podem ficar tranquilo que todas as vias têm, né, no máximo 20% de declividade. Pô, bicho, você está falando isso como se fosse uma boa notícia, você enlouqueceu, cara. Você acabou de desaprovar o seu negócio, você acabou de
né, de falar contra o seu empreendimento, né? Todos os seus passeios vão acompanhar a declividade da sua via. Sua via tem 20%, o passeio tem 20% também. Você vai me falar que isso é um loteamento inclusivo? Põe o cadeirante para andar nessa... Isso eu só estou falando do cadeirante. Agora eu quero ver todos os seus projetos de infraestrutura, tá? Porque com a declividade de 20%, você vai ter problema na drenagem, no esgotamento, o problema se repete. Por isso que eu estou te falando, áreas de alta declividade é um problema. E a pessoa, às vezes, não se dá conta. Vocês entenderam o que eu estou querendo falar sobre complexidade do problema? Sim. A própria rua, se ela tiver 18% de declividade, um caminhão pesado no dia de chuva não sobe. Quanto mais 20%. Típico de Ouro Preto, não tem jeito. Típico de Ouro Preto, você está entendendo? Então, por que quando a gente bate o olho, entendeu? Quando o cara fala uma coisa dessa, acende, dá a luz vermelha, não acende a luz rubra. É. Porque você olha e fala assim, uai, enlouqueceu, porque, né? Uai, agora eu quero ver. Aí pronto, aí né? Tipo, né? Aí é que a experiência vale. Não que o cara vai enganar ninguém, né? Porque a gente não é facilmente enganável, né? Mas o troço já estava ruim. O cabo ainda vai e fala um troço desse, você olha e fala assim, pô, agora eu quero ver todos os seus projetos executivos, porque se sua via tem 20% de declividade, eu fico imaginando o passeio, como é que vai estar, suas entradas, e agora eu quero ver a drenagem, o esgotamento sanitário, pronto. Aí, e agora, como é que faz? Entendeu, Patrícia? Sim, professor, entendi sim. Todo mundo? Miguel, Ana Luísa, entendeu? Júlia, Vinícius. Entendi sim, professor. Entenderam a profundidade e a complexidade da coisa? Uhum. Pois é, que bom, porque vocês vão fazer isso pro resto da vida. Vocês já se deram conta disso? Aí que tá, né, professor? Pois é, a ideia é essa. O problema está aí, o passivo é enorme. 50 anos de total abandono, não tem dinheiro, não tem lei, não tem técnico, não tem nada. E aí vai chamar o engenheiro urbano e fala assim, resolve o problema para mim aí, camarada. E agora? Aí que a porca torce o rabo, né? Se já não vier com o rabo torcido, né? Ok, gente? Vocês estão entendendo agora, né? Por um momento eu imaginei que, de repente, né, o jeito como a gente estava abordando as coisas aqui, determinados tipos de interpretações poderiam surgir. Eu espero que a gente tenha clarificado aqui. Está tudo claro para todo mundo agora do que a gente está falando? Uhum, tá sim. Tá sim, professor. Então, ótimo, gente. Esse é o negócio. Eu vou postar lá para vocês o trabalho. A partir de agora, todas as nossas aulas são síncronas, tá? E o e-mail está aberto também. E é isso aí, ok? Ok. Já estão lá postadas 2 aulas já para vocês, uma sobre ordenamento territorial e outra sobre plano diretor e estatuto da cidade. Tranquilo, professor. Eu espero que, se a gente chegar no final do semestre, todo mundo conseguir fazer essa conexão, né, das legislações e das questões ambientais com as questões urbanas, eu estou bem satisfeito. É isso aí. Obrigado a todos. Então, até a próxima aí. Falou. Obrigado, professor. Tchau. Até mais. Verdade, professor. Obrigada. Boa tarde.